A paz do Senhor a todos os presentes e aqueles que vão nos assistir nas redes sociais. Quero dizer a você, seja bem-vindo. E hoje nós temos um tema a falar que vai te ajudar, você, pregador do Evangelho. Hoje nós ouvimos aqui a frase que é muito mal entendida no meio cristão, que é fazer a obra, né? As pessoas vivem falando, irmão, tem que fazer a obra, e não diz o que é fazer a obra, né? Alguns pensam que fazer a obra é ir na igreja. Outros eu nem sei o que entende o que é fazer a obra, mas fazer a obra, irmãos, é muito simples de entender. Fazer a obra é pregar o Evangelho, é você proclamar as boas novas. Qual é a boa nova? Quais são as boas notícias que você pode dar para alguém? É dizer para ela que ela não precisa morrer para sempre. E hoje nós vamos falar um assunto que está intrínseco, ou seja, está ligado diretamente à ressurreição, ou seja, à vida eterna, que é a primeira ressurreição. Talvez você nunca ouviu dizer, você que está vendo a gente aí pelas redes sociais, você nunca ouviu dizer que existem duas ressurreições. A Bíblia fala de duas ressurreições. E talvez aqui alguém nem se lembre disso, né? Primeiro que você precisa saber o que é ressurreição. A ressurreição só ocorre com quem já morreu, né? Quem não morreu não tem como ressuscitar, não é verdade? Então, a Bíblia fala de um evento que está por vir, nós vamos comentar isso, que é o arrebatamento da igreja. O Senhor não vai arrebatar quem morreu. Quem morreu será transformado. Mas, ao mesmo tempo, quando eu digo no mesmo tempo, não é ao mesmo tempo, mas no mesmo tempo haverá a ressurreição dos mortos. Esta é a primeira ressurreição, guarda isso. Esta é a primeira ressurreição. O que nós vamos aprender hoje é quem vai ressuscitar na primeira ressurreição e quem vai ressuscitar na segunda ressurreição. E o que vai acontecer com essas pessoas, tá bom? O que vai nos nortear sempre será a Bíblia. Primeiro versículo, 1 Tessalonicenses 4:16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, na primeira ressurreição. Quando é que o Senhor vai voltar com grande alarido? No dia do arrebatamento. A Bíblia diz que todos verão um sinal no céu. Nós já acabamos de explicar, né? Verão por quê? Porque o homem sem Cristo não consegue ver Deus, não consegue sentir a presença de Jesus, do Espírito Santo, ele não consegue. O que ele assimila é aquilo que ele vê, e ele vai ver o sinal no céu. O sinal no céu nós já falamos. Qual o sinal no céu? Alguém lembra aqui qual é o sinal no céu que toda a terra verá? Lembra ou não? É a luz que Paulo viu e se converteu. Qual foi a luz que Paulo viu e se converteu? Qual foi a luz? Foi Jesus, né? Então não vai ter como a população da terra não ver esse sinal. Então, neste momento, eu falo nós porque eu creio que o Senhor voltará nesta geração, quando nós tivermos no momento do arrebatamento, o Senhor vier buscar com seus anjos. Jesus diz ali também nos evangelhos que ele mandará os seus anjos para pegar as pessoas que são deles dos quatro cantos do mundo. Por isso aqui também em Tessalonicenses ele fala dos anjos e arcanjos. Anjo e arcanjo são classes de anjos para pegar, para nos tirar dessa terra. Tirar quem? A igreja vai sair dessa terra. Segundos antes, milionésimos segundos antes,
toda a igreja passará por uma transformação, e esse corpo, que está sujeito a tempo, sujeito à enfermidade, sujeito à decomposição, será transformado num corpo semelhante ao corpo de Jesus. E aí nós seremos arrebatados. Alguns segundos ou uma medida de tempo muito pequena antes, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? Aqueles que morreram, são os nossos irmãos que já morreram. Irmãos, quem são nossos irmãos? Aqueles que entregaram a vida para Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador, tendo aceitado o sacrifício dele para si. A salvação pela graça, não tem que fazer nada, é só crer. Né? Então, eles ressuscitarão primeiro. Vamos entender, então, o que significa essa primeira ressurreição. Também Apocalipse, agora só, Apocalipse 24:6 diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, ou seja, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, nos tempos é assim. Estamos na graça. Depois da graça, a grande tribulação. Tanto na graça, quanto na grande tribulação, quanto nos 1000 anos, quanto na lei, só tem uma maneira de ser salvo, através de Jesus. Jesus mostra pela lei que o homem não consegue ser salvo por si só. Entramos na graça. Todo aquele que crê em Jesus e o recebe e aceita o seu sacrifício, é salvo. Nós louvamos aqui, nos tornamos filhos de Deus. Então, nós estamos aqui na terra. Acontece, então, o arrebatamento. Nós nos encontramos com Deus e com nossos irmãos que que fazem parte da primeira ressurreição, que são as pessoas que morreram crendo em Cristo, se entregando a Cristo. Ressuscitarão no dia do arrebatamento. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela tem 2 momentos. A primeira ressurreição tem 2 momentos. O arrebatamento e depois daqueles que ficarem para a grande tribulação. Mas, pastor, como assim? Porque na grande tribulação, quem ficar e se negarem a receber a marca da besta, que Apocalipse declarou aqui, que vai ser na testa ou na mão direita, quem se negar vai ser morto. Aqui a Bíblia usa uma palavra, degolar, né? Arrancar a cabeça. Mas serão mortos de várias maneiras, por não negar. Não é a maneira que morre, mas é porque morreram. Porque não se sujeitaram ao governo do anticristo. Esses também, por não negarem a Cristo, também, quando morrerem, ressuscitarão. Esses já ressuscitarão depois do arrebatamento, mas também fazem parte da primeira ressurreição. Então, entenderam? A primeira ressurreição, quando ocorre? Diga, no dia do arrebatamento. E a segunda ressurreição? Durante a grande tribulação. E tem mais uma parte ainda da primeira ressurreição. São aqueles que se converterão durante o milênio. Aqui nesse versículo, a Bíblia diz que nós que fomos arrebatados, por isso que é bom, amados, por isso que é tremendo, você aceitar Jesus hoje. Você não precisa entrar na grande tribulação. Porque quem aceitou Jesus nos dias de hoje, ao sermos arrebatados,
encontraremos com os nossos irmãos nessa primeira parte da primeira ressurreição e vamos reinar com Cristo. Vamos reinar aqui na terra durante 1000 anos. Esse reino é para quê? Para que mais pessoas durante 1000 anos possam encontrar Jesus. E nós vamos direcioná-los, Cristo e nós vamos direcionar essas pessoas a ter um encontro com Jesus e serem salvos por Jesus. Quando essas pessoas morrerem e ressuscitarão, fazendo parte da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é daqueles que se entregaram a Jesus em qualquer tempo. Na graça, na grande tribulação ou no milênio. Esses fazem parte, que morrerem, farão parte da primeira ressurreição. O que é ressurreição? É receber um novo corpo, viver de novo e receber um novo corpo, um corpo de glória. Um corpo não sujeito mais a tempo, nem espaço, nem a dor. Nós não fomos feitos para sentir dores. Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Mas por causa do pecado, o nosso corpo envelhece, enferma e está sujeito a tempo e espaço. Né? Eu só fazer um parênteses. Jesus disse que Adão é para governar toda a terra. Adão, antes do pecado, ele tinha um corpo, no meu entendimento, não sujeito mais a tempo e espaço. Porque como é que ele vai administrar a terra toda se ele fosse limitado a tempo e a espaço? A gente não consegue muitas vezes cuidar da nossa casa inteira num dia só. Você imagina a terra toda. Então, o nosso corpo será diferente. Mas vamos continuar aqui. Então, nós estamos vendo aqui que a Bíblia relata que o adversário das nossas almas, ele vai criar um subterfúgio para a humanidade negar a Jesus, que a Bíblia chama da marca da besta. Necessariamente, a marca da besta tem que ser colocada na testa. Alguns dizem que são pensamentos, são valores, são conceitos antibíblicos, anticristo. Ou na mão direita, que simboliza os atos, a ação daqueles que negam a Cristo. Mas a Bíblia fala literalmente de uma marca, um símbolo qualquer, na testa ou na mão. Então, o adversário das nossas almas criou esse subterfúgio, e é uma coisa terrível, porque a pessoa, quando receber essa marca, ela vai negar a Cristo. Você vai ser levado a uma instituição do governo, e lá, porque a Bíblia diz que sem isso, você não pode comprar alimentos, remédio, água, nada. Você vai ter dinheiro na sua conta, uma maneira de dizer, dinheiro no banco, você vai ter dinheiro, mas você não vai poder comprar. É como se você tivesse perdido o seu cartão de crédito ou de débito e não tivesse celular para fazer Pix. Você tem dinheiro, mas não pode nem comprar, e nem vender também. Porque você fala, bom, eu não tenho nada aqui, mas eu vou vender esse meu rádio que eu tenho aqui para o meu vizinho, e aí eu vou ter um dinheiro. Não vai poder, porque o seu vizinho, ele vai falar, não, você tem a marca? Não, não tem, então eu não posso comprar nada de você. Vai ser algo terrível, né? Então, a pessoa vai querer a marca. Então ela vai ser chamada numa instituição do governo, chegando lá, o que você veio fazer? Eu vim receber a marca, para eu poder vender ou comprar. Tá bom. Então você vai assinar esse contrato aqui. E em letras grandes, não pequenas, letras grandes vai estar: eu aceito a marca deste governo ou dessa instituição, seja o que for, mas o principal é isso. E nego a minha fé em Jesus Cristo. E vai assinar. E vai receber a marca. Aí o que vai levar a pessoa para a morte eterna não é literalmente a marca, mas é o negar a Cristo. Porque Jesus disse, aquele que me negar, e eu também
o negarei. Mas isso vai acontecer para todo mundo ver, porque a Bíblia, ela se cumpre e se cumprirá. E todo mundo vai ver que a Bíblia se cumpriu. Uns muito felizes vão ficar, e outros tremendamente entristecidos, que tiveram oportunidade e disseram não. Né? Outro versículo que nos norteia: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é o relato, então, da segunda ressurreição. Da segunda ressurreição é aqui. O trono de Jesus, onde ele vai julgar todas as pessoas de todos os tempos que não entregaram a vida, que não se arrependeram, que não ligaram para a salvação, acharam que a vida era só aqui na terra. Não, o importante é aqui na terra, eu não acredito em nada, você tem que se dar bem aqui, não existe vida, não existe mais nada. Ou outros que confiaram em deuses, confiaram que esses deuses poderiam ajudá-los a ter uma vida eterna de alegria e de paz. E outros que acreditaram, então, que depois da morte, não importando o que fez, iriam para um lugar chamado purgatório ou qualquer coisa assim, para ali pagarem os pecados, mas depois de um certo tempo eles pagariam todos os seus pecados e entrariam no céu. E não deram ouvidos a Jesus. Jesus disse bem claro: eu sou o único caminho. Sem mim nada podeis fazer, principalmente entrar no céu. Somente os justos entrarão no céu. A irmã falou de justo, né? Lógico que ali era uma outra conotação, mas quando a palavra diz que somente os justos entrarão no céu, não são aqueles que são bonzinhos ou são justos diante da sociedade, mas são aqueles que foram justificados por Jesus, que creram em Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, Jesus disse: esses aqui são meus, eu justifico eles. Ou seja, eu pago o preço por eles. Então eles estão justificados, não devem mais nada. Então, os justos entrarão no reino dos céus. Os justos terão parte somente na primeira ressurreição, seja em qualquer tempo, como nós já falamos aqui. Seja agora na graça, no dia do arrebatamento, seja na grande tribulação ou depois da grande tribulação, no milênio. Mas somente aqueles que entregaram a vida para Jesus. Aqui no capítulo 20, versículo 11, aqui começa a falar da segunda ressurreição. Então aqueles que não deram bola para Jesus, aqueles que não ligaram para Jesus, os religiosos ou os ateus, eles não ressuscitam quando a igreja, ou aqueles que creram em Jesus ressuscitarem. Não, eles vão continuar na terra dos mortos. E só vão ressuscitar aqui, no dia do juízo. E ali serão julgados e lançados no inferno. A Bíblia fala uma particularidade para aqueles que confiam em Jesus a sua vida. Diz que quando nós entregamos a vida para Jesus, há um livro no céu, há um registro no céu, que marca o nosso nome. Nosso nome está escrito nesse livro. Parece uma coisa fantasiosa, né? Mas é o que a Bíblia diz. E nosso nome está lá. É como... não sei se você já passou por isso, mas se você já foi numa festa onde somente os convidados podem entrar. Até agora não sei mais, mas antes falava, você tem que levar o convite. Né? Você levava o convite, se você não tivesse o convite, você não entrava. Hoje está diferente. Hoje eles deixam com a segurança uma lista de nomes.
E aí você chega e fala, você é quem? Ah, eu sou da família tal, o meu nome é tal. Aí ele vai conferir. Ah, José, tá aqui sim. Você pode entrar. É mais ou menos isso que vai acontecer no céu. Todos que estiverem na lista do livro da vida não serão lançados no inferno, não serão julgados. Mas aquele que não consta, esse será julgado e condenado. Por quê? Julgado e condenado. Porque eles não entregaram a vida para Jesus. Jesus é o único caminho. Eles não quiseram o único caminho, não tem outro caminho. Então, esta é a segunda ressurreição. Imagine aqueles que creem que não precisam de Jesus. Quando eu morrer, eu vou para o purgatório, que não existe na Bíblia. Essa palavra não existe. Isso é mais um subterfúgio, ou mais uma ação diabólica para que a pessoa não entregue a vida para Jesus. Ela vai para o purgatório. Ela fala, eu vou me esgoelar aqui nesse mundo, vou fazer o que eu quero fazer, não estou nem aí com Jesus, depois eu pago lá no purgatório, depois eu vou para o céu. E ela está, quem morreu nessa condição, está sofrendo no Seol, está sofrendo na terra dos mortos. Ele está pensando que está onde? No purgatório. Ele está pensando que está no purgatório. Eu estou sofrendo aqui, essa dor, mas daqui a pouco eu vou passar e vou para o céu, porque aqui eu estou pagando meus pecados. Não tem como ele pagar o pecado. Quem pagou o preço pelo pecado foi Jesus, ele não quis. Ele está lá sofrendo. Aí passa o tempo, passa o sofrimento e tal, e tal. Ele sai do céu e vai para o julgamento. O que ele está pensando? Agora sim, saí do céu, vou ser julgado e vou para o céu, porque eu já paguei os pecados lá. Ledo, engano. Ele vai receber a sentença pior do que ele já ouviu na vida inteira, na existência inteira. Você está condenado à morte eterna. Vai ser lançado num lugar pior do que o Seol, que é o inferno. A Bíblia diz que o inferno não foi preparado para o homem. Ele foi preparado para Satanás e para os anjos que seguiram ele na rebelião. Não era para o ser humano. Mas o ser humano, por escolher ficar sem Jesus, porque o ser humano que escolheu não quero saber da salvação, ele vai continuar então condenado para a morte eterna. Esta é a segunda ressurreição. Por isso que nós lemos, deixa eu ver aqui, por isso que nós lemos logo no primeiro, aqui ó, bem-aventurado e santo, bem-aventurado é feliz muitas vezes, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não existe, preste atenção, não existe biblicamente nenhuma profecia de bênçãos para quem nega Jesus. Não tem. Para quem nega Jesus, para quem está de desacordo com Deus, só tem desgraça. Aí a pessoa diz, mas eu não acredito na Bíblia. Bom, você não acredita na Bíblia, mas está acontecendo o que está escrito aqui. Você vai pagar para ver? Cuidado, para que o tempo não acabe para você. Né? Então, nós estamos vendo aqui hoje, nessa ministração, sobre a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela só é para aqueles que creem em Jesus. E o crer não é só acreditar que ele existe. Crer é aceitar o sacrifício dele para si e entregar a vida para ele. Quanto tem que pagar? Nada. Ah, mas as igrejas, eu não quero saber da igreja, fica com a Bíblia. A Bíblia diz que é de graça. A única coisa que Deus te pede é que você passe para frente essa palavra da salvação. Essa é a obra de Deus. Ah, mas assim é muito simples. Então faça. Encerrando a ministração, vou te perguntar. Quantas pessoas você conhece que hoje não tem parte da primeira ressurreição? Você depois dessa ministração vai falar, puxa vida, eu conheço, tem fulano, ciclano, beltrano, esses aí vão tudo para a segunda ressurreição. Mas já morreram?
Não, ainda não. Então dá tempo ainda. Vai falar para ele, ó, uma outra maneira de pregar a salvação. Fala, você sabia que tem 2 ressurreições? Eu vou te falar da primeira, que é a mais legal que tem. Eu já estou na primeira. Se eu morrer antes, né? Obviamente. E você, até hoje, para mim, você está na segunda. Então, você já pensou em algumas pessoas que estão, né? Você vai deixar ela participar da segunda ressurreição sem fazer nada? Ah, mas o que eu posso fazer, pastor? O que eu posso fazer? Bom, primeira coisa que você tem que fazer, presta atenção. Presta atenção. Primeira coisa que você tem que fazer, pedir para Jesus colocar o desejo no seu coração de não querer que essa pessoa vá para a segunda ressurreição. Porque se você não quiser, não vai acontecer nada. Se você continuar assim, pouco me importa, nem aí. O importante é que eu seja salvo, eu não estou nem aí. Eu não gosto daquela pessoa, eu não... Bom, depois que você orou e Deus colocou o desejo no seu coração de falar de Jesus para essa pessoa, e você achar muito difícil, coloca nas suas redes sociais. Até as pessoas que não gostam de você, olha a sua rede social, você sabia? Ela quer saber como você está, quer te secar, ela fica te secando. Mal sabe ela que a hora que ela te secar, ela vai encontrar com a palavra Jesus salva. Entendeu? Não fique parado. E a outra pergunta é: o que podemos fazer para que o número de pessoas que farão parte da primeira ressurreição aumente? Na realidade é a mesma pergunta, né? Só que de uma outra maneira, né? Eu tenho que pregar o evangelho, não tem outro jeito. Tem que pregar. Né? Não sei se aqui tem alguém que gosta de índio, lá do Amazonas, né? Ou lá no Peru. Peru não tem índio, né? Tem pessoas que moram em montanhas que quase que não conhecem nada. Se você gosta muito e sabe que sim, Jesus, eles vão morrer, vão para o inferno, arruma uma mochila, uma comida e vai lá pregar para eles. É o único jeito deles serem salvos. Senão eles vão morrer e vão para o inferno. Né? Mas se você conhece alguém mais perto, até mesmo da sua família, que ainda não entregou a vida para Jesus, fala para ela. Pede para Jesus te dar uma maneira de abordá-la, que vai chamar a atenção. Nós temos orado assim para algumas pessoas da nossa família. Senhor, dá alguma palavra que vai despertar essa pessoa, porque nós já falamos de um jeito, falamos de outro e nada. Então, o Senhor sabe o que está na mente dessa pessoa e o que vai despertá-la para ter atenção para Jesus. Porque se ela tiver atenção para Jesus, ela vai entregar a vida para Jesus. Jesus vai se declarar para ela. Foi isso que Jesus fez para ser reconhecido como Messias, não foi? Jesus caminhava, curava enfermos, expulsava demônios, as pessoas, quem é esse? Quem é esse? Ele, senta aí que eu vou falar quem eu sou. Aí ele dizia quem ele era e as pessoas o receberam como o Messias. Quem o recebeu, né? Amém, igreja? Que o Senhor nos fortaleça e que possamos pregar o Evangelho primeiro na nossa casa, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, e às vezes até na igreja, né? A gente precisa pregar o Evangelho. Orem para que o Senhor mande novas famílias para ouvir o Evangelho através da Igreja da Vida, tá bom? Oremos. Senhor, eu peço ao Pai que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos ajude a compreender os tempos que estamos vivendo. E hoje falamos da primeira ressurreição, aonde o Senhor chama bem-aventurados e felizes aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Ó Senhor, que possamos ajudar pessoas a saírem da segunda ressurreição e começarem a fazer parte da primeira. Nos ajude a pregar o Evangelho do Reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que todos que ouviram essa mensagem possam entendê-la e replicar. Que assim seja em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém.